falasse um pouco do que possa ter acontecido para o Amazonas não repetir uma boa atuação. Até falei com o Barba agora há pouco em relação a isso. O Amazonas fez o primeiro tempo completamente diferente, com todo aquele modelo do jogo que o senhor sempre cita, ficou visível. Até ele era o melhor jogo da temporada para a gente. E o que aconteceu? Assim, no segundo tempo, parece que o Amazonas, não digo nem ter voltado, mas não conseguiu ser efetivo como foi no primeiro tempo. Então eu queria que o senhor falasse primeiramente dessa diferença de tempos e jogos do Amazonas. Boa noite, né? O grupo sentiu bastante, né? A eliminação na verdade, é a primeira eliminação de uma competição desde que a gente chegou, né? Vamos lá, a gente fez um jogo muito bom em Belém e merecia um resultado diferente, né? Eu estou muito próximo até mesmo de vencer lá, né? Eu concordo, a gente fez um grande primeiro tempo, acho que um dos melhores. E difícil, né? Uma viagem longa, desgaste do jogo da quarta-feira, para poder se colocar num jogo que você precisa se expor. E assim foi, a gente conseguiu, dentro do primeiro tempo, um futebol de muita excelência, merecido o resultado. A gente foi muito superior na primeira etapa. A segunda etapa, o Remo mereceu, cresceu, melhorou, conseguiu em certos momentos nos envolver, né? Mas também eu bato numa tecla que eu já venho há algum tempo internamente pedindo. A gente tem que entender por que o ritmo diminuiu ao longo do segundo tempo. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre falei que o modelo de jogo, ele te dá o futebol do primeiro tempo. Ele te dá numa estatística, e foi assim naqueles 4 jogos para a gente subir, é um modelo agressivo de propor jogo, e a gente precisa fazer a manutenção da ideia, né? Então tem N situações que a gente vai discutir internamente também, justamente para se manter em alto nível, em todos os sentidos, né? Como eu sempre falei, a gente sempre projetou esse nível de competição, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro, que o sarrafo ele sobe e você precisa ter sistematicamente um rendimento gradativo ao longo de todos os 100 minutos, né? São coisas que a gente está atento até ao mercado para poder, não é trazer qualquer jogador, é trazer o atleta que possa ser específico com a característica para o modelo, né? Em relação à estratégia, ao segundo tempo, às convicções do que o Amazonas tem hoje, eu não vou mudar. Eu sempre falei que é o modelo de jogo que ele é o titular, né? E o jogo, ele é como você vai carregar o seu celular. Você carrega ele, você vai utilizar ele durante o dia, a bateria está carregada de manhã, né? Ao longo do processo, ela vai descarregando. E aí você precisa de peças específicas para a gente poder fazer a manutenção do modelo. Luizinho, você falou um pouco no início da sua resposta para a Larissa, sobre o time sentir um pouco essa eliminação. Como é que vocês pretendem trabalhar esse lado emocional do jogador, mental, para vir mais forte para as outras competições que vocês ainda têm ao longo do ano? Assim, a capacidade desse grupo de se refazer, ela é de um lance para o outro, entendeu? De 30 segundos que você vai cometer um erro, que faz parte do jogo, né? Mentalmente o grupo é muito forte, sempre foi assim, né? É normal se abater, né, em relação a um jogo tão bom, tão evidente como foi. 2 jogos, né? Se a gente avançasse a semifinal da Copa Verde, seria por merecimento também, né? Enfim, foi um grande jogo. O Remo também tem as suas qualidades, tem bons jogadores, tem um treinador que tem muita capacidade também, né? O jogo se resumiu assim. A gente fez um primeiro tempo de muita excelência, o segundo tempo abaixo, o Remo cresceu, conseguiu principalmente fazer um gol num momento importante do jogo, né? Se a gente faz um gol também lá em Belém um pouco mais cedo, a história do jogo ela muda. E quando a gente começou a tomar providências pensando nos pênaltis, a gente acabou tomando o segundo gol
É uma pena, porque o trabalho ele tem a sua consistência, né? Eu sei que o torcedor vai embora chateado, mas não mais do que nós da comissão técnica e dos atletas, porque a gente tem um ambiente de muita honestidade no dia a dia, de muito trabalho, né? Tem competições importantes pela frente também. A gente está aí aguardando até o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, né? Dá ênfase agora ao campeonato estadual, né? Se recompor para a gente poder aí, obviamente, vencer o segundo turno e já ser campeão direto. Professor, no segundo tempo o Remo começou a rodar mais a bola, começou a trabalhar mais a bola, principalmente com as trocas do Matheus Anjos com o Silas. Isso gerou uma intensidade maior no jogo do Remo. O senhor acha que isso acabou confundindo um pouco a linha de defesa do Amazonas? Foram dois jogadores protagonistas do Remo, né? Num momento importante do jogo, que a gente, sabendo sofrer um pouquinho mais em algumas situações, o jogo se colocaria de uma maneira diferente, né? São jogadores com qualidade, né? As trocas que a gente fez foram dentro disso, para procurar manter a intensidade do jogo, e assim foi, né? Foi um detalhe que a gente acabou tomando o segundo gol, como no detalhe agora também no final o jogo quase fez o gol, o Ivan teve a sua oportunidade, enfim, foi um bom jogo, né? Hoje sairia um perdedor, né, do confronto, infelizmente foi o Amazonas, mas como eu falei, né, convicção no processo, né, convicção no que a gente vem fazendo, justamente para melhorar em todos os sentidos, né, o nível técnico, as trocas dentro do modelo, para a gente, obviamente, se manter muito mais competitivo. Falando do sistema defensivo ainda, professor, são dois jogos em que o Amazonas conseguiu lá dentro fazer um bom jogo e aqui em casa também. Eu queria que o senhor apontasse a questão do sistema defensivo, em específico a zaga, né? O senhor está batendo muito cabeça, no jogo passado o Alisson foi porque o Fabiano ficou, agora o Fabiano voltou com o Ivan. Isso preocupa o senhor também a longo prazo? Que alguns gols tenham saído de falhas do sistema defensivo, principalmente da zaga, e não necessariamente de todo o conjunto do elenco do Amazonas? A gente, dentro do contexto geral, que o primeiro tempo, a gente jogou no campo do adversário o tempo inteiro, né? E posso dizer tranquilamente, propor jogo, se expor ao campo de ataque é muito difícil. A maioria faz ao contrário, né? De fazer o bloco baixo, né? De esperar o erro do adversário, né? Então são situações que a gente trabalha muito no dia a dia, e foi assim desde a minha chegada. E como eu falei, eu não vou mudar, né? Porque a missão é deixar a bola longe do nosso gol. Claro que vai ter momentos que o adversário vai conseguir nos envolver. Ninguém é tão perfeito ao ponto, né, de o tempo inteiro a bola ficar no campo contrário, né? Agora, são momentos que a gente tem que se corrigir, né? Até porque dentro do momento defensivo, não é especificamente o contexto da defesa, né? E sim do bloco. E o bloco consiste nos 10 atletas para poder compactar. O Amazonas não tem esse conceito de procurar individualizar a marcação, muito pelo contrário. O sistema defensivo ele consiste em 10 atletas, né? O Edson está lá no canto dele, para a gente subir a marcação, na hora uma marcação um pouco mais embaixo, uma marcação mista ou um bloco bem baixo. Alguns momentos do jogo o Remo, com a sua qualidade, fez isso, né? No contexto geral, claro que a gente tem que melhorar, mas principalmente entender, como eu falei, né? De ter mais opções em cima especificamente do modelo. Fechou? Valeu.